Boa tarde a todos, nessa quarentena. Pronto, Everton, que bom que você está aí. Pode já dizer pro pessoal. Desculpa o atraso, meus amigos e amigas. Não sei porque não estava aparecendo, tive que reiniciar o celular. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Thiago Renz da Rocha. Hoje recebi o convite do Arnaldo para participar dessa maratona, que serão muitas aulas, muitos conteúdos gratuitos durante essa pandemia. Isso é um jeitinho que o MEG arrumou para ajudar todos vocês de alguma maneira. Falaremos aqui sobre Só deixa eu ajeitar aqui o telefone. Falaremos aqui um pouco sobre minha trajetória, como eu consegui aprovar concurso público e de alguma forma simplória, até por mais que seja complexo, é uma forma simples ser aprovado, mas que exige muita dedicação e nós enfrentaremos tudo isso. Eu sou um cara muito sincero, até sou chato de sincero, e eu prometo a todos que eu não vou medir palavras, vou trabalhar da forma que eu acho mesmo. E, enfim, vou só esperar um pouquinho o pessoal entrar. Daqui a pouco eu vou desativar os comentários para que a gente consiga falar, tá bom? E no final eu abro os comentários. Eu só queria ter a confirmação de vocês se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, tá? Se puderem dar esse retorno, eu agradeço. O pessoal está curtindo, acho que está tudo certo, né? Então, meus amigos, sem mais delongas, eu vou desativar aqui os comentários e no fim eu respondo todas as perguntas, tá bom? Todas as perguntas mesmo. Deixa eu desativar aqui. Desativados os comentários, tá bom? Pessoal, boa tarde a todos. Me chamo Thiago Renz da Rocha, sou delegado de Polícia Civil no Distrito Federal, sou coordenador do MEG, participo dessa equipe tem muito tempo, como se fosse uma família para mim, e é uma honra falar aqui com vocês num sábado em que está todo mundo trancado, ou deveria estar, independentemente de acreditar na quarentena ou não, todo mundo tem que estar trancado. É uma honra estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da minha vivência em concurso público. Essa live com certeza falará sobre minha trajetória, mas ela não se aplica somente a delegado, se aplica a toda pessoa que quer passar em concurso público. Por mais que os exemplos que eu vou passar tenham relação com concurso de delegado, serve para todo mundo, tá? Então, meus amigos e minhas amigas, hoje nós falaremos sobre como eu consegui ser aprovado em tempos tão difíceis para concurso público e também o que você deve fazer nesse momento de pandemia para conseguir, entre aspas, pular essa fila da aprovação, tá bom? Eu gostaria de começar dizendo que não há fórmula mágica. Infelizmente, se vocês querem ouvir uma fórmula mágica, procurem outra pessoa, eu não darei fórmula mágica. Mas a parte boa é que é muito simples o que eu vou falar. E às vezes nós esquecemos do simples. Às vezes a gente esquece de fazer as coisas mais simples do mundo. Vou dar um exemplo. Eu, quando estudava para concurso público, olha a minha caneca do MEG, para quem não conhece, o presentinho que eu ganhei. Quando estudava para concurso público, eu negligenciava algumas coisas. Eu odiava, por exemplo, o Estatuto do Idoso. Eu nem passava perto, nunca lia quando caía uma questão errada. E eu sabia isso. E o que eu fazia? Eu continuava sem ler. Até que um dia eu bolei uma estratégia e vi que eu estava errado. Então é só um exemplo. Por exemplo, tem gente que esquece de ler a Constituição, nunca abriu a Constituição. O que vai acontecer? Não vai passar. Então, a preparação para o concurso público ela é simples e começa em um passo. Dedicação. Tudo que eu vou falar aqui, se você não colocar com dedicação, não vai dar certo. Por quê? Diferentemente, por exemplo, da OAB, tu não precisa acertar um número mínimo de questões. Você tem que acertar mais do que o teu coleguinha que está do lado. Então, o concurso é cruel, é desumano. Então, se você somente estudar, não vai dar certo. Você tem que estudar com dedicação e aí sim colocar estratégia. Por que estratégia? Eu costumo dar o seguinte exemplo. Vamos supor que vocês estejam enxergando o Thiago aqui, vocês estão me enxergando. E que aqui do meu lado, onde tem minha mão, tem um irmão gêmeo meu. Uma cópia, não é irmão gêmeo, é uma cópia, exatamente igual. Nós estudamos o mesmo tempo, nós tivemos o mesmo berço, tudo igual. Só que esse meu irmão gêmeo aqui não estuda com estratégia. E eu estudo.
Quem que vai passar? Eu. Por quê? Porque quando a gente estuda com estratégia, a gente tende a ir melhor que as nossas cópias. Quantos 1000 candidatos não têm o mesmo nível de estudo que você? Se não colocar estratégia, não vai dar certo. Então eu vou ajudar com isso. Então, o primeiro passo é a dedicação. O segundo passo é a estratégia. Antes de trazer aqui como a estratégia, os 5 pilares da aprovação, nós temos agora uma oportunidade para vocês. Oportunidade qual é? A quarentena. Muita gente está apavorado, está dizendo que não vai ter concurso, não consegue estudar, está desmotivado e está assim, seu conhecimento está em declínio. Enquanto você pode ter uma posição diferente. E nesse momento, aproveitar as horas extras e estudar. Se você fizer isso, você vai passar na frente de muita gente. Então, claro que o cenário para delegado de polícia, ele era um cenário muito otimista para concurso no primeiro semestre. Estava quase saindo do Rio de Janeiro, quase saindo do Paraná, entre outros. E agora, com o coronavírus, deu uma segurada, suspendeu o concurso da PCDF. Por quê? Ninguém vai lançar edital agora com medo de suspender a prova. É muito, mas muito errado fazer isso. Por quê? Porque dá um prejuízo enorme. As bancas não vão colocar a prova esse tal dia. Elas estão com medo de que continue essas restrições. Então, vai ter concurso? Vai. Mas não vai ser agora. Então vai ficar para o segundo semestre. Inclusive, o delegado de Polícia Federal acabou de lançar um cronograma, até achei surpreendente, jogando a prova lá para o final do ano. Tá bom? Então, esse é o momento de formar a base sólida. São nos momentos de crise que nós temos a oportunidade. Isso funciona na bolsa de estudos, funciona em tudo, inclusive nos seus estudos. Então, estude. Enquanto você estiver em casa não estudando, vai ter alguém estudando e passando na sua frente. Essa é a primeira estratégia que você deve ter. Tenha certeza que o candidato sério de amanhã, o aprovado de amanhã, está estudando hoje. E aqueles candidatos que iriam passar e não estão estudando vão ficar atrás, vão ser passados. Então, fure a fila da aprovação. Eu costumo dizer que para passar em concurso público, notadamente carreira jurídica, mas em todos, nós temos os 5 pilares para aprovação. 5 pilares. Eu vou falar um pouquinho de cada pilar para vocês. Tá bom? O primeiro pilar para aprovação é o que, Thiago? A leitura da lei seca. Se você não tem o costume de ler a lei, você vai ter dificuldade para passar. Vou dar um exemplo, talvez esteja até aqui na nossa live. Eu recebi uma mensagem de um aluno hoje. Ele estava reclamando que no final do ponto de constitucional da nossa turma regular, no final, nós tínhamos a Constituição seca, sem nenhum comentário, só a Constituição. E eu disse para ele, mas isso é o que mais cai em concurso. A gente traz sempre no final porque você tem que ler só a lei. Vamos lá. Alguns de vocês já devem ter ouvido eu falar isso, mas eu vou continuar, sou chato, eu vou continuar nesse exemplo. Eu gostaria que vocês respondessem mentalmente comigo. A menos que você precise de um cuidado especial na sua prova, você responde a prova como? Lendo. Não é lendo? Tudo bem. Se eu estou dizendo para vocês que 50% a 70% das questões versam sobre a literalidade da lei, qual sentido faz você não estudar lendo a literalidade da lei? E digo mais, numa aula em vídeo, você já imaginou um professor chegando no constitucional? Não, em direito penal, por exemplo, ele olha, boa noite, hoje nós falaremos sobre crimes contra a vida. Artigo 121, matar alguém, pena, qualificado, e ler tudo, privilegiado. Ninguém vai fazer isso, porque não é didático. Só que justamente isso cai em prova. Claro que em penal não, mas você entende então a importância da lei seca? Eu vou ficar aqui mais uns 2 minutos falando sobre isso, porque você entende e você não lê. E aí não passa. Porque você não está lendo a lei seca, a literalidade da lei. Então o primeiro passo é, leia a lei. Tiago, quanto tempo? Depende de quanto tempo você possui. Mas se você possui de 4 a 5 horas por dia, no mínimo 1 hora por dia. No mínimo. Tudo bem que nos materiais é feito menção direta e indiretamente à lei, sim, mas você tem que fazer essa complementação. Se você não fizer, você vai estar atrás. E acertar uma questão de lei é uma questão mera de conseguir decorar. Claro que a gente consegue decorar coisas que a gente entende. Então se você tem uma noção melhor de processo penal, de constitucional, você vai decorar melhor o código. Sim, mas se você pegar uma criança
e ela decorar a Constituição, o Código de Processo Civil, etc., ela vai acertar as questões. Vai. Eu tenho alguns amigos que, para a magistratura, eles adotavam uma técnica de, em algumas disciplinas, só ler o código e nem entender. E, por vezes, dava certo. Eu não estou dizendo para você não estudar, mas a lei seca é muito importante. Doutrina resumida. Material resumido. Meus amigos, eu fiz cálculos rápidos na jornada da aprovação que eu posso remeter aqui para vocês. A média das pessoas é que elas consigam ler, a média, entre 15 e 20 páginas a hora. Tá? Vamos colocar 15 páginas para facilitar. Tá bom? E vamos supor que você estude 4 horas líquidas por dia. Você vai ler 60 páginas por dia. Em 10 dias de estudo, note que você não estuda todos os dias, mas vamos botar, em 10 dias de estudo você vai ler 600 páginas. Em 30 dias, por conseguinte, 1.800 páginas. 1.800 páginas, tem muito livro que tem isso. Um livro. Então vamos supor que você pegue um livro de 1.500 páginas, 1.800 para facilitar, em cada matéria. São 10 matérias. Você vai demorar 10 meses para ler todos os livros. Quando é que você vai revisar? Quando é que você vai fazer questões? Quando é que vai estudar jurisprudência? Quando é que você vai ler a lei seca? Não vai dar. As pessoas não pensam lá na frente, elas simplesmente fazem as coisas. Quantas páginas você tem no seu material? Você sabe disso? Então, você tem que ter um material resumido, mas que te dê a profundidade necessária. É possível isso? Claro que é possível. Por isso que esses materiais em PDF hoje ganham força. Por isso que o MED trabalha assim. Porque, além disso que eu falei para vocês, o material em uma página do MED, às vezes ele é muito mais rápido de ler do que um livro. Porque tem esquemas, tem tabelas, enfim. Então você precisa de um material resumido. É uma simples matemática. Eu lia muito rápido. Eu conseguia ler cerca de 30 páginas por hora. Tá? No meu caso, eu demoraria 6 meses para ler todos os livros? De jeito nenhum. Não tem como. Ao passo que no material resumido, tu consegue virar o material inteiro em 2 meses, 3 meses, a depender do material. Então, pense, tem estratégia, pessoal. Não faça por fazer. Pense, eu vou ter tais materiais. Quanto tempo vai demorar para eu ler esses materiais? Como é que eu faço? Na minha época de estudo, eu cronometrava e eu sabia exatamente quantas páginas eu conseguia ler de cada material que eu tinha. Você faz isso uns 4 dias, você já sabe a média. Então você vai saber. Se você não fizer, quem faz está na frente. Perfeito? Questões. Vamos lá. Já imaginou um time de futebol que treina sem ser coletivo? Fica só chutando, só lateral, não treina o jogo? Não faz sentido isso. Por quê? Porque você justamente treina para jogar. Então você tem que treinar jogando. Perfeito. O que isso tem a ver com concurso? Você precisa ser inteligente para passar em concurso público? Não. Se você marcar o X no lugar certo, você passa. Claro que estudando você tem mais facilidade. Então eu não me preocupo se você sabe ou se você não sabe. Eu me preocupo em você marcar o X no lugar certo, na alternativa certa. Então, o que você acha que vai acontecer no dia da sua prova? Vão ser apresentados o que para você? Questões, não é? Você deve então treinar por questões? Óbvio. Óbvio. Por vários aspectos. Primeiro, porque você vai estar treinando o dia. Segundo, porque você vai estar aprendendo o que a banca costuma cobrar. E é muito interessante quando você começa a pegar um nível bom de estudo. Muitos de vocês já devem ter percebido isso, mas aqueles que sentiram isso na pele fica bom. Você começa a ler seu material e chega um determinado momento e fala, opa, isso aqui cai muito em concurso que eu sei das questões que eu faço. Quando você chega nesse nível, você está começando a ser um candidato que tende a passar. Você, opa, isso aqui que eu estou lendo, constitucionalismo. Nossa, isso aqui caiu um monte de constitucional para delegado. Bacana, vou marcar um X. Por quê? Porque você já está entendendo como é que funcionam as coisas. Existe um cidadão, ele até faleceu, eu não lembro como foi o acidente, história bem trágica. Ele fazia concurso para a FRB. Era o Demetrios, é o Demi. Amigo do Alexandre Meireles. Eu li o livro do Alexandre sobre como estudar, né? E ele diz, o Demetrios fez a melhor pontuação da história do concurso para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, na prova mais difícil. E ele fala que na época acho que eram 200 questões, que das 200 questões, umas 150 ele já tinha feito uma igual. Pessoal, não tem mais como inventar questão, só de coisas novas. Agora, pacote anticrime, enfim. Então, você tem que fazer questões. Quanto? Questões, 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 questões. E tente sempre aumentar a velocidade que você faz questões. Por quê? Eu sou um cara... Eu conseguia ler rápido, eu consigo fazer questões rápidas. Se eu pudesse, Thiago, se tu pudesse escolher uma coisa para mudar no concurso, para te favorecer,
me favorecer, tá? O que você faria? Eu reduziria a prova de 5 horas para 40 minutos. Por quê? Porque eu treinava sempre cada vez mais rápido. Ler mais rápido, fazer as questões mais rápido. Por quê? Para chegar no dia da prova eu consigo fazer 2, 3 vezes. Muita gente perde pro tempo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós tivemos a segunda fase de delegado do Rio Grande do Sul, meu estado. A aula inaugural eu que lecionei. No início da aula inaugural eu falei: oi, meu nome é Thiago Reis da Rocha. Você vai rodar por causa do tempo. Foi a primeira coisa que eu falei. Segunda aula. Oi, tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos aqui seguir a nossa segunda fase e você vai rodar por causa do tempo. Eu dei 10 aulas e as 10 aulas eu falei isso. Por quê? Porque eram 10 questões de 30 linhas em 4 horas, uma coisa assim. Era muito, muito. Na última aula eu falei: pessoal, vocês lembram que eu falei que vocês vão rodar por causa do tempo? Quem amanhã, depois da prova, me ligar e dizer que não deu tempo, não diz que eu não avisei. Vocês têm que treinar. Dito e feito. O que aconteceu depois da prova? Ah, professor, não tive tempo. Mas eu avisei. Então eu já estou avisando agora. Terão provas extensas. Treinem sempre questões cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, para que você consiga aumentar a sua resolução de tempo. Jurisprudência. Bom, primeiro de maneira ampla, jurisprudência é muito importante para concurso. Por quê? Porque em que pese 10 a 15% só das questões, tende a ser uma questão muito difícil. Leitura da lei, 60% da prova, beleza, mas são questões em tese mais fáceis, mais batidas. Jurisprudência é mais difícil. Então, você tem que estudar jurisprudência porque ali estão as questões difíceis que a maioria erra. E quando você acerta uma questão difícil, você está passando na frente dos demais. Quando você acerta uma questão fácil, você está fazendo só o papel só. Ok? Então, cuide da jurisprudência. Vamos falar aqui sobre delegado, que é a melhor carreira jurídica, por óbvio, né? Delegado tem uma incidência grande de jurisprudência em penal, processo penal e legislação penal especial. Essa você tem que estudar a par. Nas demais, o que cai na jurisprudência, se não tem no seu material, você está com o material errado. Tá bom? Então, a jurisprudência além, o estudo da jurisprudência além do estudo para o seu material, deve ser feito só nessas 3 para delegado. Aí, magistratura e promotoria varia um pouco. Eu não sou tão perito porque eu nunca estudei. Eu sempre estudei para ser delegado, meu sonho sempre foi esse. Mas eu tenho um entendimento que precisa um pouquinho mais de jurisprudência. Então, se o seu material não tem a jurisprudência suficiente para você, inclusive até em penal, processo penal, você está com o material equivocado. Tá? Sinto te dizer. Então, a quinta dica, o quinto pilar, é tudo isso combinado. Você precisa de uma doutrina resumida, questões no seu material, no mesmo material, questões de preferência, questões comentadas do concurso que você quer. Você tem que estudar lei seca, tem que ter no seu material. Você tem que estudar jurisprudência, tudo isso combinado. Esses 4 no mesmo material. Porque você não tem que pegar e estudar o material, aí pegar o vademecum, ir atrás de umas questões, ir atrás de jurisprudência é muito perda de tempo e dá preguiça. Então você tem que ter esses 4 juntos. Se você não tem esses 4 juntos, sinto te dizer, você está com o material errado. E nenhum livro que eu conheço vai te dar isso de maneira suficiente. Tá bom? Porque primeiro que já não é resumido. E segundo que quase nunca tem a lei. Terceiro, que tem poucas questões e quase nunca comentadas. E quarto, que muitos livros não têm nem jurisprudência. Então fique atento ao seu material. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre atitudes internas. Ser concurseiro, na verdade a palavra é concursando, mas a gente fala concurseiro. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. No final eu abro para dúvidas, tá? Ser concurseiro, estudar para o concurso, é sinônimo de abdicar. Qualquer coisa que você faça com prioridade, você tem que abdicar de outras coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Eu quero emagrecer. Eu vou ter que abdicar de comer coisas que eu gosto. Eu quero estudar. Eu vou ter que abdicar um pouco da minha vida social. Mas existe uma coisa que o Enzo fala muito bem e que parece que eu que falo. O Enzo, professor do MEG, promotor, passou para delegado de São Paulo, promotor. Parece eu falando. Você tem que, até utilizar um termo jurídico, é abdicar temperadamente da sua vida social. Você não tem que abrir mão. Você pode, domingo, fazer um churrasco, você pode tomar sua cerveja. Eu sempre fiz. Agora, o que você não pode é, segunda-feira sai para jantar com os amigos, terça sai para jantar com a família, quarta sai para jantar com o namorado, quinta sai para jantar com os amigos, sexta-feira fazer outra coisa, sábado e domingo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá? Então você tem que ter um planejamento. As pessoas não planejam. Então você tem que colocar na sua cabeça, exceto em situações excepcionais, eu vou
ter minha vida social na sexta-feira à noite, no domingo à noite e no sábado à noite, por exemplo. O resto eu vou me dedicar. Tem um plano, estratégia. Se você deixa, entre aspas, nós costumamos falar isso no Rio Grande do Sul, a Bangu, quando vê você nem nota. Nem nota, você está exagerando, perdendo muito tempo. Então eu não quero que você deixe de ter sua vida social. Eu quero que você tenha com parcimônia, tenha com estratégia. Pessoal, antes de seguir aqui, eu gostaria de aproveitar, tá, e falar que eu até esqueci. Esses 5 pilares que eu tenho para vocês, que é estratégia, lei seca, doutrina, jurisprudência, questões, tudo combinado no mesmo material, é exatamente o que eu coloquei em prática na nossa turma regular para delegado. Quem tiver interesse, fala comigo, pede um cupom de desconto, e quem tiver interesse, pede para mim um material gratuito para vocês dar uma olhadinha, junto com o cronograma que eu faço. Eu faço um cronograma diário para os alunos. Por exemplo, segunda-feira assista aula tal, leia processo penal ponto 1, eu faço um cronograma. Quem tiver interesse em dar uma olhada no cronograma, me procura. Pode ser no meu Instagram, tá bom? E quem faz parte dos meus grupos, tudo, pode ser pelo WhatsApp, que eu mando para todos. Só para que vocês tenham interesse. Vamos continuar aqui então. É a turma regular, sem acompanhamento com cupom de desconto, tá? Redes sociais. Instagram, a que você está aqui agora, Facebook, principalmente WhatsApp. São, em sua maioria, inimigos da aprovação. Tá? Por quê? Porque a gente não sabe utilizar. Qual o melhor método? Tiago, eu tenho que sair, eu vejo vários questionários de alunos da regular falando, sair de todas as redes sociais. Tudo bem, não precisa. Não precisa sair de todas as redes sociais. O que você tem que fazer é o seguinte, é ter estratégia. Olha só, eu já falei estratégia umas 18 vezes aqui nessa live. Então como é que você tem que fazer? É simples, pessoal. Comece a estudar, põe um cronômetro ali do lado, estuda 1h30, 1 hora, e depois você tem 10 minutos para mexer onde tu quiser nas redes sociais. A Bangu, depois você vai ver que você passa o dia inteiro nas redes sociais. O Instagram fazia alguma coisa muito interessante, eu nem sei se tem ainda. Ele dizia quantas horas tu ficava no Instagram por semana. Meus amigos, claro que eu trabalho muito no Instagram, a gente divulga os cursos, traz muito conhecimento. O meu era gigantesco. Era tipo assim, 20 horas numa semana. Se você fizer isso, você talvez se assuste. Então, utilize suas redes sociais só na hora de descanso. Estude 1 hora, rede social. Estude 1 hora, rede social. Outra coisa muito importante é cuidar da sua saúde física também. Pratique exercícios regularmente. Por quê? Nós vamos liberar algumas substâncias, você vai se sentir melhor. Se sentindo melhor, você vai ter um humor melhor, você vai dormir melhor, você vai se relacionar melhor, você vai ter um corpo preparado para o estudo, porque é uma maratona, estudar é uma maratona. Não é coisa para sedentário estudar, não. Por mais que pareça. E além disso, tem todas as contribuições médicas. Eu não sou médico, gosto de estudar. Você vai liberar endorfina, serotonina, enfim, vão te ajudar muito nos estudos. Daqui a pouco eu abro para as perguntas. E por fim, não menos importante, você pode até estudar com estratégia. Pode fazer tudo certo. Mas você talvez não estude o suficiente. Então, estude o máximo que você conseguir. É a forma... Ah, vocês queriam fórmula mágica, né? Eu tenho. HBC. Hora, bunda, cadeira. De maneira estratégica. Bom, agora eu vou abrir aqui para os comentários enquanto eu termino, porque demora um pouquinho. Como é que faz? Ativar comentários. Novamente eu gostaria de agradecer o médico pela presença. Eu vou responder todas as perguntas agora. Tá? Antes de responder perguntas sobre que concurso vai ser para delegado, deve sair Rio de Janeiro, Paraná, Federal e São Paulo esse ano. Talvez mais um ou outro. Mas eu acredito que se não tivesse a pandemia, nós teríamos muitos concursos esse ano. Com a pandemia vai demorar um pouquinho. Olha o pessoal aí chegando. Boa tarde, Raimara. Qual a melhor técnica de revisão? Muito bom. Eu esqueci de falar sobre revisão. Existe uma coisa chamada curva do esquecimento. Tá? Que vem do inglês Forgetting Curve. É o seguinte. Vou pegar aqui uma folha para tentar ilustrar. Não, pode ser comum. O que a gente estuda hoje, se a gente não revisar, com o tempo vai diminuindo assim, ó, a absorção. Então você tem 100%, você vai a 0% em 2, 3 meses. Pronto. Dito isso, você não tem que revisar o que você estudou hoje, porque está fresco na memória. Tá bom? Aquelas pessoas falam, nossa, fiz 95% de questões
de inquérito policial, acabei de estudar. Claro, você acabou de estudar hoje. Você tem que estudar, revisar sempre o que você estudou 7, 15 dias anteriormente. Agora cuide para sua revisão não te atrasar tanto. Então sempre revise de forma muito rápida, tem que ser rápido, o que você estudou na semana passada retrasada. Marco Aguiar, nós temos a turma da gente da PCDF no site com preço muito bom, R$ 297. Para participar do grupo de WhatsApp, os links estão no meu Instagram, delegado Thiago Rocha, tem lá nos destaques. Eu perdi umas perguntas, vão ter que... Curva contrária do corona, exatamente, curva de esquecimento. Vamos lá, vamos ver se tem... Eu perdi algumas perguntas enquanto eu falava sobre a revisão. Então se puder repetir. Alô? Ó, o pessoal não está mandando muita pergunta, então deixa eu ver se eu consigo voltar. Eu consigo voltar aqui. Como estudar para prova oral e segunda fase? Se preocupe com isso quando você passar. Quando você chegar nessa fase, você se preocupa. Você precisa primeiro passar na primeira fase, e o estudo para a primeira fase ele é muito, muito importante já para a segunda e terceira fase. Bruno, nós temos a turma regular sem acompanhamento. Essa é a turma, nesse momento, melhor para você Paraná. Posso falar contigo no privado e explicar por quê, tá? Sou ex-aluno regular, tem desconto? Claro, tem desconto sim, pode falar comigo, tem um super desconto. Tá? Pode me pedir no Instagram. As videoaulas já estão disponíveis. Não, a primeira leva de videoaula é para início do mês de abril. Tá? Melhor forma de começar a estudar para a carreira de Delta, sem falsa modéstia, é com a nossa turma regular sem acompanhamento. Porque lá eu te ajudo, eu faço todo um acompanhamento contigo. Será? Estão dizendo que sai sim, Nicole, só que dizem que sai tem 2 anos já. Então é complicado, né? Quais matérias estudar só por lei seca? Para delegado nenhuma, viu? Para delegado nenhuma. Talvez processo civil para delegado civil. Talvez. Muito obrigado, Raimar, pela ajuda. Ó, Lorena. Fala comigo, Lorena, que eu libero um super desconto. Vai ser muito barato, tá? Essa turma mudou muito. Inclusive, prazer, eu sou novo professor de penal geral da turma regular sem acompanhamento e penal especial, e trabalho com autoria administrativa com o Everton. Vocês estão me deixando com muito trabalho, pessoal. A peça só quando você tiver que fazer uma peça. Espere para estudar. Você tem que focar em passar a primeira fase, viu, concurseiro Delta. No médio sou eu que dou as aulas de peça. Inclusive esse pacote de crime me deixou maluco. Eu consigo um desconto maior sem acompanhamento, viu, SCUOP. Com acompanhamento eu não consigo tanto, mas eu consigo. Como revisar de modo eficiente? Acabei de falar sobre a curva de esquecimento. Você tem que ler sobre tudo que você marcou, grifou no material, o que você estudou 7, 15 dias anteriormente. Muito rápido, treine cada vez mais rápido. Qual a pegada boa para ter sucesso em Delta? Eu não entendi muita pergunta, tá? A jurisprudência prevalece em penal, processo penal e legislação penal, Robson. Cuide dessas matérias. É muito possível conciliar o trabalho com os estudos. Eu fui agente de polícia há 3 anos e passei para delegado de São Paulo, delegado DF, passei para outros também enquanto eu era agente de polícia. Dá tempo sim, estudar para a segunda fase só depois de passar. Eu já vi que são 2 ou 3 perguntas sobre isso, eu vou falar um pouquinho mais. Vamos lá. Segunda fase de delegado, terceira fase. Segunda fase discursiva, terceira fase prova oral. Quando você estuda, por exemplo, pelo material do MEG, inicia com a parte doutrina resumida. Então, a segunda fase tem um viés muito mais doutrinário. Você já está estudando, lendo, na primeira fase para a segunda fase. E para a prova oral também. Agora, a prova oral tem a diferença que você tem que aprender a se expressar. E isso você tem que treinar. Só que se você começar a treinar agora, tanto para a segunda fase, terceira fase, você vai perder um tempo precioso para a primeira fase. Então foque na primeira fase, que com certeza você está criando uma bagagem já para as demais fases. Ó, a Michelle, ex-aluna também, pode falar comigo por um desconto. Eu não indico estudar por livros. Não indico. Claro que dá para estudar sem título. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu não tenho título nenhum. As pós-graduações que eu tinha, no dia que eu ia apresentar o TCC, eu estava no curso de formação de agente. Então eu não tinha título nenhum, eu sempre caía. Claro, caí em muitas posições, mas dá para passar. Média de acertos, segunda fase, está entre 75 e 80 para delegado. Pós-graduação ajuda em títulos, mas não perca muito tempo com ela, se você quer estudar para delegado, tá? Lei seca é o que mais cai. Muito obrigado, Raimar. Pessoal, acho que eu respondi as dúvidas de todos, tá? Ó, Rafael Maia. E
Fico à disposição no meu Instagram, no meu WhatsApp. Vamos aproveitar essa época de pandemia, lembrando a todos que nesse momento a gente tem que pensar no próximo também. Então, pensar no comerciante, naquele pequeno comerciante, pensar na hora de rescindir contratos, pensar que esse efeito econômico vai chegar na gente se a gente não ajudar o próximo. Eu recomendo, Nicole, o material em PDF do MEG que contempla doutrina, jurisprudência, questões, lei seca, tudo junto, e é muito menor e sucinto. Obrigado. Obrigado a todos. Tá bom, Mirti Alves, agora acabei falando seu nome. Então, aí, delegado federal é diferente, você já vai ter que se preparar para a peça, tá bom? Porque você vai ter que fazer uma peça. Nós vamos abrir uma turma para delegado federal, o Arnaldo não sabe disso, mas eu estou falando para vocês, ele vai ter que abrir. Vamos abrir em breve, já que tem cronograma e tudo mais. Eu acho que está de bom tamanho nossa live, eu sempre que estou à disposição do MEG, eu sou fã do MEG, porque tudo que eu peço, acaba que o MEG acaba fazendo e trazendo, na minha opinião, o que tem de melhor para o concurso público. O MEG revolucionou, com certeza, o mercado de concurso público. Então é isso. Eu peço uma coisa para vocês. Estudem nessa quarentena que vocês irão passar os demais. Tá bom? Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. E vejo vocês por aí. Na vida, nos nossos grupos, nas nossas turmas, nos aulões de véspera. Tá bom? O PDF, quem quiser uma amostra do material, quem quiser uma amostra do cronograma que eu monto, é só me pedir no privado. Valeu, pessoal!